Boa tarde, alunos do primeiro Super. Sou o professor Renato e hoje eu vou trabalhar com vocês os exercícios de física do setor 221 do professor Dersim, a respeito do módulo 7, da terceira lei de Newton. Como tarefa, ele passou para vocês os exercícios de 6 a 10 e o desafio, o exercício 16. Então vamos lá, vamos começar com o exercício 6 na página 118, que diz o seguinte: o uso de hélices para a propulsão de aviões ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás. Por isso, o avião se move para frente. Cite e enuncia a lei que explica esse fenômeno. Se a gente observar bem, nesse trecho aqui do enunciado, as hélices empurram o ar para trás e, no caso, o ar empurra o avião para frente, a gente tem a explicação aí, a citação da terceira lei de Newton, também chamada lei da ação e reação. E o que diz a terceira lei? Ela diz assim, que toda vez que um corpo A exercer uma força, a ação sobre um corpo B, este irá exercer, ou seja, o corpo B vai exercer sobre o corpo A uma força, a reação, de mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto, certo? Além disso, essas forças de ação e reação, elas não podem se anular, pois elas atuam em corpos diferentes e produzem efeitos diferentes. Tranquilo? Muito bem, então esse exercício bem tranquilo, só para a gente relembrar como que era a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Vamos lá agora para o exercício 7, que ele traz o seguinte: um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura. Em determinado instante, são soltos e movimentam-se um em direção ao outro, devido à força de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa m do ímã é igual a metade da massa do bloco de ferro. Veja aqui, ele colocou a massa do ferro 2m e a massa do ímã, a massa m. Sejam AI o módulo da aceleração e FI o módulo da resultante das forças sobre o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são respectivamente AF e FF. Com base nessas informações, é correto afirmar que, bom, o que nós temos aqui? Quando o ímã exerce a atração magnética sobre o ferro, aparece aqui uma força de atração, e essas forças de atração que o ímã exerce sobre o ferro e que o ferro exerce sobre o ímã, elas possuem a mesma intensidade, devido à terceira lei de Newton, já que elas constituem um par de forças, ação e reação. Assim, a força que atua sobre o ímã é a mesma intensidade e direção que atua sobre o bloco de ferro, certo? E se a gente conhece as forças resultantes, pela segunda lei, nós conseguimos determinar a aceleração do ímã. Então, eu tenho lá força resultante, massa vezes aceleração. Francisco, meu amigo. Então, eu tenho a força que é resultante sobre o ímã, a massa do ímã e a aceleração dele. Pegando aqui o m, passando, dividindo, a aceleração fica, então, a força do ímã sobre a massa. Já para o ferro, a gente vai ter a força resultante, que ele chamou de FF, a massa do ferro e a aceleração do ferro. E aí eu tenho que a aceleração do ferro, então, é a força que atua resultante sobre o ferro, dividido pela massa 2m. Bom, e como a gente tem aqui em cima, que as forças que a força Fi é igual à força FF, nós podemos escrever o seguinte, nós vamos trocar a força F aqui no bloco de ferro, então eu vou substituir aqui a aceleração do ferro, que aqui antes, na tela anterior, ela estava FF, então trocando aqui, Fi sobre 2m, e eu vou separar aqui, vou reescrever essa fração da seguinte maneira, meio, de Fi sobre m, onde esse Fi sobre m é a aceleração do ímã, que a gente determinou na tela anterior. E aí, passando 2 multiplicando aqui, a gente tem, então, que a aceleração do ímã é o dobro da aceleração do ferro, do bloco de ferro, e isso a gente encontra na alternativa B. Beleza? Então, a gente tem aqui, dois corpos que se atraem mutuamente com a mesma intensidade, a mesma força, a mesma direção,
mas de sentidos opostos, e elas provocam efeitos diferentes. A aceleração do ímã é o dobro da aceleração do ferro. Tá joia? Tranquilo, pessoal? Vamos lá então para mais uma questão, a questão 8. Ele diz o seguinte: um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão cuja massa é 5 vezes maior que a massa do automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a afirmativa correta. Então a gente vai ter que analisar aqui as 5 alternativas e vamos ver qual delas está correta. Então ele diz o seguinte: ambos experimentam desaceleração de mesma intensidade. Bom, a gente não consegue, né, ter a mesma desaceleração, já que a massa do automóvel e do caminhão elas são diferentes. Então, se as massas não são iguais, eu não vou conseguir ter uma aceleração igual para essa situação. Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Exatamente, né? É exatamente essa questão, a alternativa B, a resposta correta. As forças de ação e reação no momento da colisão, elas constituem um par de forças. Portanto, vale a terceira lei de Newton, e dessa forma as forças têm a mesma intensidade, direção e são de sentidos opostos. Vamos ver o que está errado nas outras 3 afirmativas. O caminhão experimenta desaceleração 5 vezes mais intensa que a do automóvel. Na verdade, seria 5 vezes mais fraca, né? Porque já que a massa do caminhão é muito maior, é 5 vezes maior, a sua aceleração teria que ser 5 vezes menor. O automóvel experimenta a força de impacto 5 vezes mais intensa, conforme a gente já discutiu pela terceira lei de Newton. Isso não pode ser verdade, então as forças são iguais, independente da massa. O que muda vai ser o efeito dessa força sobre o carro e sobre o caminhão. E aí, dessa forma, o carro, né, se a gente considerar essa colisão, com certeza o carro vai sofrer um dano muito maior, já que a sua massa é menor. O caminhão experimenta a força de impacto 5 vezes mais intensa que a do automóvel, né? Da mesma maneira que a letra D, né, não faz sentido a letra E estar correta. As forças de impacto elas possuem a mesma intensidade. Então, a gente tem aqui a alternativa B como a alternativa correta para esse exercício. Tá certo? Vamos lá para o exercício 9. No exercício 9 ele tem o seguinte: observe a ilustração a seguir que representa uma situação do cotidiano, tendo-se em vista as leis de Newton. Então a gente tem aqui, né, duas pessoas, a mãe e o filho, empurrando um carro e provavelmente o pai aqui tirando uma soneca dentro do carro. E aí ele fala o seguinte: de acordo com essa análise é correto afirmar: a força aplicada atua contrária ao movimento. A sua direção é sempre igual à do movimento e o sentido é contrário ao movimento. Não faz sentido a gente ter essa opção, porque a força aplicada está na mesma, né? A força que as duas pessoas exercem no carro, ela tem o mesmo sentido do movimento do carro, certo? Não tem sentido essa afirmativa. Qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, independentemente da força aplicada sobre ele. Não, isso não é verdade também, né? Dependendo da intensidade da força e de como ela é aplicada, você pode tirar um corpo do repouso ou colocar ele em repouso caso ele estivesse se movendo em movimento uniforme. Na letra C, quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este exerce uma força de reação igual e contrária sobre o corpo A. É justamente o enunciado que nós fizemos lá no exercício 6, né, o enunciado da terceira lei de Newton. Então, a alternativa correta, a alternativa C. E na alternativa D, né, só para a gente verificar o erro dele, qualquer corpo isolado é capaz de entrar em movimento se estiver em repouso, ou mudar a sua velocidade se estiver em movimento. Não é possível, né, a gente ter um corpo alterar o seu estado de movimento sozinho, né? Um corpo, para que ele mude o seu estado, seja de repouso, seja de movimento retilíneo uniforme, ele precisa ter uma ação de uma força externa. Senão, para a gente subir, né, em cima de uma mesa, por exemplo, bastaria nos puxarmos pelo cabelo. E a gente não consegue fazer isso, porque quando nós nos puxamos pelo cabelo,
estamos exercendo uma força interna ao nosso corpo. Então, isso não é possível, a gente não consegue sair do repouso ou do movimento. Tranquilo? No exercício 10, ele pede para a gente analisar, de acordo com as leis de Newton, se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá para a afirmativa 1. Ele diz o seguinte: a massa dos corpos é um fator que influencia diretamente na tendência de um corpo manter o seu estado atual de movimento. Sim, isso é a inércia, a relação com a inércia. Quanto maior a massa do objeto, maior a inércia desse objeto, ou seja, maior a tendência dele em manter o seu estado atual de movimento ou de repouso, certo? Então, a primeira afirmativa ela é verdadeira. Mas a afirmativa 2. A aceleração adquirida por um corpo depende inversamente da intensidade da força resultante que atua sobre ele. Bom, se a gente lembrar aqui da segunda lei de Newton, força resultante, faltou o Rzinho aqui, é igual a massa vezes a aceleração. E a gente, já que a gente está falando de um mesmo corpo, então vamos isolar a massa, a gente tem que força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais, como ele afirma aqui na situação 2. Então, portanto, a afirmativa 2 ela é falsa. E a afirmativa 3 diz o seguinte: nas circunstâncias em que uma força exercida sobre um corpo não provoca movimento, cada componente do par ação e reação se aplica sobre o mesmo corpo. Não, nós já comentei com vocês, o professor Dersin também já comentou com vocês, jamais as forças, jamais o par de forças ação e reação pode se anular e jamais eles vão estar atuando sobre o mesmo corpo, certo? Então, as forças de ação e reação em nenhuma situação estarão atuando sobre o mesmo corpo. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, vamos lá então, agora nós temos o desafio. Vamos lá então, pessoal, vamos fazer o desafio agora, o exercício 16. Ele traz o seguinte: em uma performance de patinação no gelo, um casal de bailarinos apresenta um número em que, em determinado momento, os bailarinos se empurram mutuamente, a fim de se afastarem um do outro em linha reta. Durante o empurrão, a bailarina, que tem uma massa de 64 kg, adquire uma aceleração de 0,25 metros por segundo ao quadrado em relação à pista de patinação. E, consequentemente, o bailarino com massa de 80 kg adquire também uma aceleração no sentido oposto ao da bailarina. No caso descrito, considere que o atrito entre os patins e a pista é desprezível. Nessas circunstâncias, a aceleração em módulo que o bailarino adquiriu em relação à pista de patinação é igual a... Bom, o que a gente tem aqui, pessoal? Então, a gente tinha dois bailarinos que podemos considerar que inicialmente estavam parados, em repouso. E, em determinado momento, eles se empurram mutuamente, ou seja, exercem forças simultâneas, e um sobre o outro. E o que acontece nesse momento? Não, pare. Vamos lá, pessoal, vamos fazer então aqui o exercício 16, o desafio proposto pelo professor. Se você não fez ainda esse desafio, para um momento aqui e depois de ler o exercício, que eu já vou ler com vocês, atenta-se para essa dica: determinar a força resultante que atua sobre a bailarina. Mas vamos lá, vamos ler o exercício primeiro. Ele fala o seguinte: em uma performance de patinação no gelo, um casal de bailarinos apresenta um número em que, em determinado momento, os bailarinos se empurram mutuamente, a fim de se afastarem um do outro em linha reta. Durante o empurrão, a bailarina, que tem massa de 64 kg, adquire uma aceleração de módulo 0,25 metros por segundo ao quadrado, em relação à pista de patinação. E, consequentemente, o bailarino, com 80 kg de massa, adquire também uma aceleração no sentido oposto ao da bailarina. No caso descrito, considere que o atrito entre os patins e a pista é desprezível. Nessas circunstâncias, a aceleração em módulo que o bailarino adquiriu em relação à pista de patinação é igual a... Bom, então, como eu falei para vocês, a primeira dica para você resolver esse desafio é descobrir a força que atua sobre a bailarina. Já que ela tem uma massa e tem uma aceleração,
nós conseguimos determinar, chamei a força que atua sobre ela de F1, então a massa 1 vezes a aceleração, 64 vezes 0,25, lembrando 0,25 é a mesma coisa que 1/4, e a gente encontra então que essa força F1 ela é 16 newtons. Então essa é a força que o bailarino empurrou a bailarina. Só que essa força é a mesma que a bailarina empurra o bailarino. Então, sobre o bailarino, a gente vai ter o seguinte: a força F2 é igual a massa 2 do bailarino vezes a aceleração. Então, como as forças são iguais, elas constituem um par de forças ação e reação. Então, eu vou ter 16 igual a 80 vezes A, passo 80 dividindo, 16 sobre 80, portanto, a aceleração é igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aqui, na alternativa D, a resposta desse desafio, né? Embora a gente tenha o seguinte, né? Quando a gente observando os valores que nós encontramos, quanto maior a massa do objeto, menor a aceleração. Por isso, o bailarino, por ter maior massa, possui uma menor aceleração. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, bons estudos. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula de exercícios. Um abraço e até a próxima.